palavra. Meu Deus querido, enquanto eu estou orando, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, me dê a inspiração, me dê a unção, me dê autoridade na palavra, Senhor, que só não venha falar aquilo que eu quero falar, mas que o teu Espírito Santo possa, meu Deus, dirigir cada palavra, que venha alcançar, meu Pai, as pessoas, meu Deus, que estão nos ouvindo, meu Deus, porque está sendo transmitido, meu Pai. Quem sabe, meu Pai, essa mensagem vai tocar corações, vai tocar vidas, o Senhor vai fazer um mover grandes lá. Eu tenho certeza, meu Pai, que tem alguém precisando dessa mensagem, precisando, meu Deus, desta palavra. Fala conosco, aleluia, abençoa cada um que está presente e aqueles que não puderam vir, meu Pai, porque cada um está enfrentando alguma coisa. Senhor, que as tuas mãos possam estar permanentes sobre as nossas vidas. Fala, Senhor, que os teus filhos e filhas ouvem, eu lhe peço em nome de Jesus, amém? A minha Bíblia já está aberta, mas abre a sua também, por gentileza, no livro de primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 até o 31. Tem glória a Deus aí, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo é teu nome. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Quem encontrou aí diz amém. Amém. Aleluia. Então vamos fazer a leitura. Amém? Bom, o título, não sei se na sua Bíblia tem título, né? Mas aqui na Bíblia está dizendo assim: as dissensões da igreja de Corinto. Não sei se as suas têm aí, mas vamos fazer a leitura a partir do verso 26, amém? Diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Por gentileza, podemos nos assentar, amém? Louve o Senhor com palmas bem forte para Ele, amém? Bem forte, aleluia, use essas palmas para Ele, amém? Agora Ele eleva o coração de Deus aqui nesta noite, amém? Eu sei que na Bíblia já tem um tema, mas todos já estão cansados de saber que eu gosto sempre de colocar mais um tema, amém? Para a ministração aqui nesta noite. E o tema, meus amados irmãos, que eu quero colocar aqui nesta noite é o seguinte: os improváveis no reino de Deus. Amém? Vamos repetir comigo? Os improváveis no reino de Deus. Mensagem linda, maravilhosa, que nós lemos, eu vou ler mais uma vez, amém, com vocês aqui, e que nós vamos falar ao respeito desta palavra. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Pouco eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
A Bíblia diz que ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezíveis ou desprezados, amém? Aos que não são, para reduzir a nada os que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E é porém, por iniciativa, querida igreja, dele, que vocês estão em Cristo Jesus, a qual se tornou a sabedoria de Deus, aleluia, para nós. Isso, minha querida igreja, isto é justiça, santidade para nós, amém? Isto é justiça, santidade e redenção. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Irmãos, eu sei que todo mundo sabe quem escreveu, né? O apóstolo Paulo. E eu acho tão lindo, irmãos, a sabedoria que Deus colocava em Paulo para escrever tais cartas, aleluia, para ensinar o povo. Então, nesta noite, eu gostaria de começar essa mensagem, essa reflexão aqui nesta noite, contando a vocês o que aconteceu, amém? Nesse texto aqui, a qual nós acabamos de ler, amém? E que vocês entendam o trabalhar de Deus na vida de vocês, o porquê que muitas vezes Ele manda uma palavra para os nossos corações, aleluia. Eu gosto muito, irmãos, de ler, gosto muito de estudar a palavra de Deus e trazer algo para a minha vida. Então tem uma história, um homem corria por uma mata com todas as suas forças, pois estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam assassiná-lo. Presta atenção aqui nesta noite. Então ele avistou uma pequena fazenda numa montanha à sua frente, e sem saber, porém, que era um beco sem saída. Quem já sentiu pelo menos uma vez na sua vida um beco sem saída? Sem ter para onde ir e nem podendo voltar, aleluia, escondeu-se atrás de um pequeno arbusto e agachou-se e clamou: ó Deus, tem misericórdia de mim, coloca um anjo na entrada desta fazenda. Um não, Senhor. 2, melhor pensando, uma dúzia somente, um grande milagre poderá nos salvar. Enquanto, meus amados irmãos, ouvia aproximar-se o som, sabe, ali dos passos ali, de seus perseguidores, reparou que uma aranha começou a tecer ali uma teia na entrada do lugar onde havia se escondido, mas nem ligou muito para esse fato, tamanho o seu desespero. Ele continuou dizendo: quando os malfeitores se aproximaram-se do local, um deles disse aos demais: ai de nós, ai, ele não entrou porque tinha teia de aranha. Venha, vamos por ali. E foram embora. Vamos pensar aqui nessa ilustração, irmãos, no agir de Deus ao nosso redor. Todas as vezes Deus agiu e foi com uma resposta improvável. Se você está vivendo situações que precisam de uma intervenção divina, prepare-se para ser mais um nesse exército improvável no reino de Deus. Quem sabe você entrou por esta porta, aleluia, com muitas perguntas, mas muitas vezes, irmãos, Deus, Ele quer que você peça a Ele, amém? Um livramento, aleluia. Muitas pessoas às vezes vêm para a igreja e mal deles sabem que estão correndo perigo, acha que está tudo normal, está tudo ok, acha que ninguém está vendo, acha que ninguém está ouvindo ele, e muitas vezes entra para dentro da igreja, como entrou hoje, e Deus quer dizer assim para você, que na tua oração, peça para que Deus envie um anjo, um ou dois, não sei até onde vai a sua fé, mas que Ele envie um anjo para te guardar,
Amém? Para te livrar. Aleluia. Ou que ele faça qualquer coisa para que essa pessoa não te atinja ou não chegue perto de você. Aleluia. E quando você ora dessa forma, aleluia, o Senhor vem correndo para te proteger, o Senhor vem correndo para te livrar, o Senhor vem correndo para te dar vitória. Aleluia. E Deus está falando para nós que Ele sempre vai usar os improváveis, aquele que muitas vezes nós desprezamos. Muitas vezes tem pessoas que às vezes ficam olhando a aparência e nos reprova. Aleluia, mal sabendo que quem está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Então, até o dia de hoje, Deus ele quer usar os improváveis para deixar a sua marca, a sua história. Vamos relembrar aqui nesta noite alguns personagens bíblicos que confirmam essa afirmativa que eu estou falando para vocês aqui nesta noite, de um patriarca chamado por nome Abraão, que todo mundo conhece, e o nome da sua esposa Sara, um casal que estava passando por momentos difíceis, porque Sara, ela era estéril, e que foi convidado a serem pais do povo de Deus. Pensa. Como, eu não sei até onde vai a tua imaginação, não sei onde vai o teu pensamento, Deus convidou Abraão e Sara para se tornar pais do povo de Deus. Mas como assim, pastor, se nem filhos eles tinham até o presente momento? Aleluia. Quando Deus ele faz promessa na nossa vida, irmãos, é independente se você tem ou não. Ele faz promessa. Deus ele fez uma promessa na vida de Abraão. Mesmo sabendo que a sua esposa Sara, ela era estéril. Aleluia. Davi, meus amados irmãos, um filho esquecido que foi convidado a ser rei do povo de Israel. Pensa no Davizinho, que também ele era um improvável. Estava lá esquecido, cuidando das ovelhas de seu pai. Aleluia, enquanto seus irmãos estavam no exército, aleluia, mas Deus o convidou ele para se tornar rei do povo de Israel. Pensa um menino que ele não foi criado com aqueles protocolos, que quando as pessoas que têm sangue real, quando é príncipe, os pais têm que dar todo aquele protocolo, ensinar eles a se tornar um bom rei depois da partida de seu pai. Mas Davi não tinha sangue real, irmãos, das veias. Embora o chamado da vida dele era grande, Deus ele chamou ele foi convidado a ser rei do povo de Israel. Enquanto eu estou falando aqui, vai meditando na sua vida. Aleluia. Outra pessoa também foi Samuel, filho de uma mulher estéril, que inaugurou um novo tempo em Israel. Pensa, uma mulher que não poderia trazer filho ao mundo, mas Deus já tinha feito promessa na vida do filho dela, e qual mais tarde ela teve Samuel. E Samuel, irmãos, ele inaugurou um novo tempo, porque ele foi depois futuramente sacerdote, amém? Inaugurou um novo tempo em Israel. São todas pessoas improváveis que não tinha nada para dar certo, e Deus fez dar certo. Maria, que todo mundo conhece a sua história, mãe de Jesus, uma adolescente virgem que foi escolhida para gerar o Salvador. Quantas jovencinhas daquela época tinha, naquela época? Não tinha só Maria. Eu não sei a contagem, quantas meninas tinham da idade de Maria. Mas Deus tinha escolhido quem? Maria. Ela foi escolhida para gerar o Salvador. Talvez Maria ela poderia questionar a Deus, mas Senhor, mas por que eu? Olha quantas jovens da minha idade. Mas Deus tinha escolhido Maria para gerar. Assim como Ele te escolheu nesta noite também para gerar aqui. Gerar algo na tua vida que está lá, ó. Nada acontece, Deus quer que você gere.
Paulo, apóstolo Paulo, religioso, extremista, que virou um pregador aos gentios. Aleluia. Deus sempre vai escolher os improváveis, irmãos. E ele escolheu Paulo, religioso. E olha que ele era religioso, extremista. Era tido na queda. E Deus fez dele um pregador do evangelho para os gentios. Olha o que Deus faz com o homem. Olha o que Deus ele faz com a mulher quando ele escolhe. Aleluia. Lembra quando Jesus ele foi pregar no deserto e tinha um menino que levou um lanchinho e que virou uma refeição de multidões? Aleluia. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus ele escolhe o improvável. Escolheu aquele garotinho, aquele menino que tinha levado o lanche para se alimentar depois que a mensagem de Jesus fosse pregada. Mas muitos daquela época não tinha nada, porque já fazia horas e horas que Jesus estava pregando. E Jesus multiplicou, irmãos, aquela refeição e deu para aquela multidão. Então, irmãos, você pensa que Deus não olha em nós, Ele está olhando em mim, Ele está olhando em você aqui nesta noite. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Lembra daquela história do endemoniado que virou missionário? Um ladrão que virou um filho amado. Eu não sei a sua história aqui nesta noite, mas se Jesus entrou nela, se Jesus entrou em você, você também está na lista das pessoas improváveis também, que eu estou falando. Eu creio que naquela lista dos improváveis está o meu nome, está o seu nome, e Deus ele quer usar você. Deus está usando para marcar esta geração. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Vivemos, querida igreja, dias difíceis. Sabemos que o fim está próximo. Todo mundo está cansado de ouvir, mas parece que não tem entendido isso. Ou finge que nada está acontecendo. Mas são nesses momentos mais críticos, meus amados, que Deus ama usar os improváveis para revelar o seu mundo perdido. Aleluia. O mundo perdido foi redimido por uma solução improvável. De repente, depois de um silêncio de 400 anos, igreja, de muitos milênios de espera pelo Messias. Todo mundo sabe que o Messias é o próprio Jesus. Deus anuncia, querida igreja, a uma jovem virgem, que ela seria um instrumento para trazer ao mundo o Messias. E era algo tão improvável que os opositores de Jesus, ao ouvirem ao respeito das suas obras, diziam: pode vir algo bom de Nazaré? Esse não é o filho de José? Olha que tremendo, irmãos. Olha Deus falando conosco. Assim como Deus tinha escolhido Maria para ser um instrumento, para trazer ao mundo o Messias que era Jesus. O povo já começou a questionar. Irmãos, essa profecia foi dada há muito tempo, muitos anos lá atrás. Todo mundo estava esperando Jesus nascer de uma virgem. E quando isso aconteceu, o povo se esqueceu. É sempre assim. Quando acontece a profecia, o povo se esquece. Por que se esquece, pastora Patrícia? Porque todos começaram a julgar Maria. Se Deus não intervisse, irmãos, Maria ela ia ser apedrejada, ela seria morta. Porque ela estava noiva de José. E José, irmão, secretamente escondido, ele queria deixar Maria. E Deus, ele sabe de tudo. Quantas vezes, irmão, Deus te escolhe e alguém quer sair de fininho, alguém quer sair de mansinho, deixando você na mão. Mas Deus, como Deus tinha escolhido Maria, ainda era muito menina, ainda era muito nova, ela precisava de alguém com experiência, para que andasse com ela lado a lado. Você acha que Deus permitiu José fugir? De maneira nenhuma. Assim como Deus precisava de Maria, Deus também precisava de José.
Muitas vezes dá vontade de fugir, não é? Dá vontade de fugir das nossas responsabilidades. José também estava pensando, meu Deus, o que eles vão falar de mim? Quantas vezes nós achamos que alguém vai falar de nós, não é verdade? Porque aquele povo começou a dizer, pode vir algo bom de Nazaré? Este não é o filho de José. Sabe quando Deus te escolhe? Alguém vai olhar para você, alguém vai apontar o dedo para você e vai dizer, pode vir alguma coisa boa dele ou dela? Isso aí não é filho de fulano, é filho de ciclano. Mas nessa noite, querida igreja, Deus quer lhe dizer que muitos podem falar de mim, pode falar de você, pode falar dos ouvintes que estão nos ouvindo, das suas circunstâncias, de que nada de bom e relevante você tem a oferecer em um mundo caótico. Hoje eu saí um pouquinho hoje, eu estava junto com o irmão Felipe, e ele estava contando para mim, ele falou assim, nossa, pastora Patrícia, tudo que você tinha falado de mim, tanto é verdade, porque ele está indo no outro ministério na Assembleia de Deus, e vem os pastores para poder orar na casa dele. E ali estava contando dos acontecimentos que aconteceu, por isso que a gente não pode, né, irmãos, julgar pela aparência, né? Ela falou assim, nossa, pastora, entrou lá um irmãozinho, logicamente eu vi juntamente com o pastor, mas veio um irmãozinho que a gente olhava assim para ele e falava assim, nossa, isso daí não sai nada dele. E de repente, quando ele entra na casa da minha sogra, cheio do Espírito Santo de Deus, aí eu falo assim, Satanás, o que você está fazendo aí? E o diabo se manifestou ali na sogra dele. Ele falou assim, pastora Patrícia, bem que você fala, a gente não pode olhar pela aparência, né? Eu falei assim, lógico. Deus, eu sei que para muitas pessoas a aparência é algo até bom para alguns, mas Deus ele rejeita, porque Deus ele sonda o nosso coração. E aqui, irmãos, pode ser que alguém tenha falado de nós, tenha fazendo críticas, aleluia, ao nosso respeito, aleluia, mas Deus sempre vai usar os improváveis no seu reino, aleluia, e é ideal para ele se manifestar e demonstrar a sua glória, aleluia. Os improváveis do reino de Deus, igreja, são escolhidos por ele. Outra coisa, irmãos, não somos nós que escolhemos, é Deus que nos escolhe, amém? Nós não temos esse mérito de escolher alguém, amém? São escolhidos por ele. Olha que diz lá no livro de 1 Coríntios, versículo 27 e 28, que vocês já leram comigo, mas eu vou repetir novamente. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada os que são. Então é ele que escolhe. Vivemos, querida igreja, neste mundo e sabemos que cada grupo social tem as suas convicções e na maioria das vezes, querida igreja, geram preconceito, geram desprezo e alguns em todas essas formas de agir para com o semelhante e se originou quando o pecado entrou no mundo. Amém? Desde então, irmão, pessoas são desprezadas. Quando o pecado entrou no mundo, irmãos, tenha certeza, aí sim as pessoas começam a ser desprezadas. Sim, começam a ser desprezadas. São pelo gênero que possui, pela profissão que se exerce, pelos pais que nasceu, pela conta bancária que tem, pela escolaridade que conquistou. Começa, irmãos, a acontecer isso. Quem está entendendo aí diz amém. Amém. Para o mundo, querida igreja, ser bem sucedido e com um grau de influência em uma sociedade, passa por esses critérios que eu acabei de falar para vocês, mas o Criador de todas as coisas pensa e age diferente. Ele procura, ele escolhe sempre pessoas em lugares insignificantes, aleluia, aos olhos humanos, para que marque a história em que estão inseridas, aleluia. Homens, mulheres, sociedades tão prepotentes, irmãos, acabam sendo derrotados.
através de instrumentos divinos desprezíveis aos olhos humanos, as batalhas para as quais Deus convocou, eu, você, o seu povo, sempre foram vencidas, não pela sua capacidade numérica ou pela sua força, mas com a obediência de um povo. Deus, ele se agrada, irmãos, de um povo obediente. Amém? Amém. Sábia da sua fragilidade, mas que também reconhece o poder sobrenatural, meus amados irmãos, de quem o comanda. Irmãos, aprende, quem comanda a sua vida é Deus. Amém? É Ele que dirige os nossos passos. No texto que você leu juntamente comigo, diz que Deus escolheu os improváveis para estabelecer o seu reino. Querida igreja, Deus começa com o povo já de maneira improvável. Quem está entendendo da glória a Deus? Escolhendo um casal que não poderia ter filho, e a partir da linhagem deles nasceu Jesus. E quando eu e você começa a estudar a linhagem de Jesus, nós vamos perceber que há muitos improváveis. Quando Jesus escolhe seus discípulos, presta atenção aqui, aqueles que multiplicariam o reino de Deus, mas uma vez ele escolhe homens improváveis, homens comuns, e deixa fora os mais contados e previsíveis. Esse é o nosso Deus. Você que olha para toda essa situação atual e olha para as suas possibilidades, prepare-se aqui nesta noite, porque você é um escolhido, você é uma escolhida para fazer a diferença e revelar o Pai dos céus a tantos órfãos na terra. Glória a Deus. Aleluia. Independente, querida igreja, de quem somos, o que já fizemos. E quando, aleluia, acolhemos Jesus, querida igreja, Deus nos escolhe para a sua glória. Então deixe Deus te usar nesta noite. Então deixe Deus usar a sua insignificância, como você pode dizer aí, as suas improbabilidades, para que este mundo seja impactado por Ele. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele cura os cegos, irmãos. Desprezado da sociedade, sabe para quê? Para liberar cura aos cegos espirituais. Deus, Ele quer te usar você. Deus, Ele cura casais inférteis para que seus filhos sejam consagrados para o seu propósito. Deus, querida igreja, Ele restaura casamentos acometidos por adultério para que se levante casais que blindam a família com toda a força. Querida igreja, Deus liberta o oprimido para ser testemunha, para que todos sejam livres em Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Deus, querida igreja, ressuscita pessoas da morte para que todos recebam vida que vem de Jesus. Aleluia. Deus escolhe, querida, é Ele que escolhe os improváveis. Para quê? Para que Ele revele a sua pessoa ao mundo e muitos voltem ao Pai. A escolha de Deus por você, querida igreja, deve gerar em você um constrangimento, que deve utilizar toda a sua vida para o serviço deste Pai. Quem está entendendo aí? Aleluia. Querida igreja, os improváveis do reino de Deus é transformado por Ele. Por Ele quem, pastora? Por Deus. Sabe lá naquele versículo 26 que nós lemos? Vou repetir de novo. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Pouco eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, aleluia, poucos eram nobres no nascimento. Ou seja, Deus nos escolhe. Quando somos improváveis para tal grande missão, mas Ele nos transforma em pessoas como Ele planejou que seríamos quando nos criou. É um resgate, irmãos. O texto que nós acabamos de ler aqui nos faz um convite para que eu e você lembremos como éramos. Amém? Quem éramos antes?
Amém? Quem eu era? Quem que você era? Quando Deus nos escolheu para o seu reino e obra. Quem era a pastora Patrícia antes dele me escolher? Uma pessoa com o pé na terra e outro na sepultura. Desenganado da medicina. Todo tipo de doença. E você? Quando ele te escolheu, você era quem? O que que você era? O que que você fazia? Para você se tornar aquilo que você se tornou hoje. Deus nos escolhe quando somos improváveis para tal grande missão, essa missão que Ele colocou nas tuas mãos. Mas Ele nos transforma em pessoas como Ele planejou que seríamos quando nos criou. Então lembre, irmãos, quem você era quando Deus te escolheu para o seu reino e obra. Ele convida a lembrar, porque, querida igreja, de alguma forma já fomos transformados em novas criaturas. Eu creio que sim, não sei vocês. É lindo, querida igreja, é muito lindo quando ouvimos testemunhos que ficamos abismados. Até um título popular, né? Ficamos de boca aberta. Porque se ele fosse contados, não poderíamos imaginar, querida igreja, o que essas pessoas passaram. E as situações difíceis, tais como abusos, rejeição, perdas e vícios e outras coisas mais. Mas nesta noite, Deus Ele quer nos transformar, como Ele transformou o povo no passado. A transformação que Deus faz nos improváveis, se não for contada, fica difícil de se imaginar. Se eu não contar para vocês quem eu era, o que Deus fez, vocês não têm noção, ideia do que Deus realizou na minha vida. Se olharmos somente para as nossas possibilidades, querida igreja, nunca seremos uma geração de improváveis, experimentando, revelando o Deus do impossível. O texto ao qual você leu juntamente comigo está nos convidando a lembrar quem éramos quando fomos escolhidos por Ele. Todo aquele que teve um encontro com Jesus foi convidado a assumir uma posição no reino de Deus, que levou a uma crise, com uma fraqueza, impossibilidade. Eu não sei de que maneira você entrou aqui, mas eu creio que você está dentro das listas dos improváveis. Amém? Aleluia. Entretanto, querida igreja, só a transformação por Deus consegue continuar no reino, apesar de serem improváveis. Os transformados crescem no conhecimento de Deus e quando percebem, estão em lugares e posições nunca imaginados por eles. O rei Davi, querida igreja, ele relata isto em sua oração. E quando Deus responde dizendo que ele não vai construir o templo, Davi, ele ficou triste quando Deus falou que ele não iria construir o quê? O templo. Mas porque ele tinha derramado muito sangue. Mas o próprio Deus, ele derrama sobre Davi uma promessa que humanamente ele não teria merecimento e nem capacidade de realizar. Sabe por quê? Porque somos improváveis. Mas também somos convidados a ser transformados aqui nesta noite, a ser transformados de órfãos a filhos amados, de gagos a líderes, porque foi isso que Deus fez na vida de Moisés, não é verdade? De mentiroso a íntegros, de estéreis, férteis, pessoas doentes, curados. Então nenhum improvável no reino de Deus permanece na sua fraqueza. A última palavra de Deus, querida igreja, para a sua vida é transformação. Amém. Então não podemos, irmãos, nos esquecer aqui nesta noite que o fato de sermos transformados por Deus não dá o direito de acharmos que merecemos ou conquistamos alguma coisa. Nós sempre seremos improváveis que fomos transformados pelo Pai. Os improváveis do reino de Deus, irmão, são capacitados. É Ele que nos capacita.
Amém? Como diz lá no versículo 30 e 31 que nós lemos, que diz assim: e é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, a qual se tomou da sabedoria de Deus para nós, isto é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Coisa linda, né? Tudo aquilo que Deus faz em mim não é para gloriar em mim mesmo, é no Senhor. Estamos em Cristo, por meio dele podemos impactar o mundo. Você pode impactar o mundo em que você vive. Somos capacitados por ele para que o seu reino seja revelado na terra, e o céu que tanto almejamos precisa ser revelado, sabe aonde? Aqui na terra. Aleluia. Aqui na terra, querida igreja, por isso Deus nos capacita para agirmos na terra como tudo é no céu. E não estamos sendo capacitados, irmãos, para acabar com a fome, com a injustiça, com a corrupção, com a violência. Estamos sendo capacitados aqui nesta noite para liberar sobre a terra o ambiente do céu, e essa terra será destruída, que todo mundo sabe, por causa do pecado e da liderança de Satanás. O mundo, querida igreja, já está podre com o diabo, e por isso nós estamos aqui para sinalizar algo aqui: o novo céu e a nova terra. Toda vez, querida igreja, que Deus intervém na terra, não é para mudar a terra, mas para nos fazer desejá-los. Com ele, teremos muito mais do que o mundo nos oferece. Aleluia. Jesus diz, querida igreja, que se buscássemos o seu reino em primeiro lugar, teremos as nossas necessidades o quê? Supridas. É, não é? Jesus, querida igreja, nos convida a abençoar quem? Os nossos inimigos. Jesus nos convida, querida igreja, a mostrar as nossas fragilidades, as dores. Jesus, querida igreja, nos convida a andar com os improváveis. Quem está entendendo a glória a Deus aí? Porque assim, meus amados irmãos, o ambiente do céu, Deus escolhe os improváveis, os transforma em seus filhos amados, e agora capacita para revelar o ambiente do céu, nos lugares onde estão, e para que as pessoas desejem o Pai. E essa capacitação é para todos que estão me ouvindo, que estão em Cristo. Aleluia. E nesse texto, como nós lemos, profetizado por Joel, diz assim, olha que lindo que Joel disse no capítulo 2, versículo 28 e 29, ele diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos, as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre as servas e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Aleluia! Oh, maravilha! Então, irmãos, no reino de Deus não há acepção de pessoa. Somos nós, seres humanos, que fazemos acepções, mas Deus não. Amém? Para participar da missão de Deus no mundo, há muitos critérios, igreja. Para desfrutar do melhor, mas o reino de Deus, ele capacita os improváveis. Os judeus, querida igreja, seus cuidados com as coisas referentes a Deus trouxeram mais discriminação do que acolhimento. Quem está entendendo ainda? Glória a Deus. Glória a Deus. E quando o profeta Joel, querida igreja, faz essa profecia que eu li juntamente com vocês aqui, ele está revelando a inauguração de um novo tempo, em que as faixas etárias participariam de um reino com funções que a religiosidade trazia, aleluia, impedimentos. Crianças que nem eram contadas vão profetizar. Os velhos, querida igreja, que já viram tantas dificuldades, sabe o que vai acontecer? Eles vão sonhar. Os jovens, querida igreja, tão imaturos, terão visões. Os servos que nada tinham direito receberão a presença do Espírito Santo em suas vidas. Está entendendo o que Deus está falando? Estamos vivendo nesse tempo, mas cada geração é preciso tomar posse dessa liberação. Precisamos abandonar, sabe, as nossas mentes religiosidades que atrapalham a crer na capacitação liberada para cada um de nós através do Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Jesus, querida igreja, nos convidou para uma missão aqui nesta terra, até que Ele venha e não tenha nada a ver com as nossas agendas eclesiásticas, mas com a agenda do céu. Tudo que acontece no céu, Deus nos capacita a liberar sobre a terra. A Bíblia diz, meus amados, Jesus disse que as obras que Ele faz é para que as pessoas creiam no Pai e se voltem para quem? Para Ele. Jesus deixou conosco a missão do céu na terra, mas precisamos crer nesta verdade, que muitos não creem mais. Você pode olhar para você e dizer, não, eu não posso. Ou você pode olhar para você e dizer, eu posso, porque Cristo vive em mim, me transformou, para que diante do caos do mundo que está vivendo aí, libere misericórdia até o fim. Conclusão para nós ir embora para o nosso lar, para a nossa casa, irmãos. Queridos irmãos, somos 6 bilhões de pessoas neste planeta, regido por sistema satânico. Somos aproximadamente 2 bilhões de cristãos aos olhos humanos. Somos insignificantes e ignorantes, fanáticos, bobos, ingênuos. Mas não importa o que somos para eles, o importante, querida igreja, é sabermos que somos em Deus, você sabe? Por que que estamos aqui nesta noite, neste culto, diante do caos do mundo que está vivendo aí afora? Não podemos parar diante do que as pessoas nos dizem. Aleluia, precisamos crer, querida igreja, que fomos escolhidos por Ele, somos transformados, somos capacitados, porque Deus ama usar os improváveis, aleluia, para revelar a sua glória. Já diziam, querida igreja, alguns teólogos, que a missão é cumprida pelos anônimos e por gente como eu e você. A Bíblia, irmãos, é repleta de gentes improváveis que trouxe o céu à terra, porque estava com Deus. Um comandante foi curado e conheceu Deus vivo através de uma adolescente escrava. Uma multidão saciada, meus amados irmãos, um cobrador de impostos foi escolhido para receber a visita de Jesus. 12 homens comuns abalaram a estrutura do mundo, anunciando Jesus. Hoje, querida igreja, nesse ano qual nós vivemos, Deus continua usando os improváveis como eu e você. Qual será a nossa resposta aqui nesta noite? O mundo, querida igreja, está caótico, mas a responsabilidade de revelar um novo céu, uma nova terra, está nas minhas mãos, está nas suas mãos, está nas mãos dos improváveis no reino de Deus. Os improváveis são uma amostra grátis para que muitas pessoas, querida igreja, também participem do reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos pedir para que Deus continue nos usando. Aleluia! Nos usando como os improváveis. Aleluia! Os improváveis não tem nome, tem. Ninguém lembra, né? Quer dizer, ninguém sabe quem são os improváveis, é verdade, não é? Mas Deus, Ele nos escolheu. Se Ele nos escolheu, está escolhido, amém? Não tem como mais recuar atrás, amém? Embora muitos querem fazer isso, né? Estão fazendo isso, mas Ele te escolheu. Amém. E que você saiba disso, amém? Eu sei que não deu para falar de todos, na Bíblia são muitos, amém? Não tinha nada para ser escolhido, e foi escolhido por Deus, amém? Fecha os teus olhos, empurra a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, a tua palavra foi lida e foi exortada. Aqui estão, meu Pai, os improváveis. Eu sei que tem ouvintes também me ouvindo nesse exato momento, porque o Senhor também escolheu eles também como os improváveis, meu Deus, para o reino de Deus. Meu Pai, que eles entendam, Senhor, se eles não têm noção nenhuma, o Senhor
Senhor irá capacitá-los, irá prepará-los, meu Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, venha preparar a sua igreja para desejar o céu, para amar, Senhor, a sua vinda. Meu Deus, para que o Senhor venha nos levar, porque nós não queremos ficar, meu Deus, aqui nesta terra corrompida, que vai ser destruída, que não vai ficar pedra sobre pedra. Meu Deus querido, corra depressa, Senhor, a vir buscar a sua igreja. Meu Pai, se tem alguma coisa que precisa de conserto, nos conserte, Senhor, para que possamos estar à altura, Senhor, do teu chamado, aquilo que o Senhor nos escolheu, Senhor. Eu sei que ninguém importa comigo, eu sei que quem olha para mim, quem me ouve, não dá nada, mas não importa, Senhor. O importante é que o Senhor me chamou para ser o improvável, Senhor, para anunciar, Senhor, a tua palavra. Não importa se vai ser um ou duas pessoas que vão ouvir esta palavra, Senhor, mas o importante, Senhor, que a tua palavra está sendo ministrada. Alcance, meu Pai, o mundo todo, se o Senhor quiser, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem poder, Senhor. Aqueles que já, meu Pai querido, já desistiram, meu Deus querido, desse chamado, faz acender a chama viva, Senhor, nesses corações, porque eles também são escolhidos de Deus. Deus o escolheu para fazer a diferença nessa terra. Assim como o Senhor trouxe os seus filhos em paz, leve eles em paz também, que eles possam estar prontos, meu Deus, para fazer a tua vontade. Não importa, Senhor, qual é, Senhor, a responsabilidade, mas que eles vão fazer, meu Deus, com amor, não murmurando e nem reclamando, mas por amor, Senhor, porque quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor não reclamou, o Senhor não murmurou. A Bíblia diz, como um cordeiro mudo, Senhor, o Senhor não abriu a sua boca, porque o Senhor fez por amor, Senhor. Continua nos amando, meu Deus, mesmo sendo imerecedores, mesmo nós não merecendo, Senhor, continua nos amando, Senhor, e nos fortalecendo, e segura nossas mãos, meu Pai, para nunca desistir desse chamado, dessa missão, a qual o Senhor nos escolheu, Senhor, para fazer a sua vontade. É que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Olá, paz seja contigo, seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos os que entraram aqui no meu canal. Se inscreva, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, o seu comentário, estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram e outras redes sociais. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-la ricamente. Amo vocês. Obrigado. Assistam quantas vezes quiserem e até a próxima.